Só lembrem que isso aqui não é uma videoaula. Então, a minha preocupação é estar com vocês, é interagir, é tirar dúvida. O vídeo ele vai estar gravando e muitas vezes eu não vou estar aqui. Eu lembro de um cara que assistiu a videoaula, não era aluno, disse assim: pô, a aula mal organizada fica saindo da frente do computador. Eu disse: meu querido, não é o objetivo. O objetivo é só que a pobre alma que foi atropelada pelo jumento e não conseguiu chegar, porque está doente, não fica totalmente desorientado. Vocês vão perceber, principalmente por hoje. Quando você entra em contato com um conteúdo completamente novo, você vai ser soterrado de termos que você nunca ouviu na vida. Isso não é só em programação. Se você chegar lá na aula de geologia, vai ter um monte de termos que não, até então nem existiam para você. Entendeu? Sei lá, o mineral, o quartzo, os conceitos de dureza, resiliência, resistência e um monte de coisa. Por quê? Porque para ideias novas acabam sendo necessárias palavras novas. Ok? Então a gente vai precisar de hoje aprender aí um punhado de palavras novas com significados novos. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então vamos começar pelo Fun Program. Então, você abre aí outra abinha do seu computador. É o P5.js. Tudo bem? Então, vamos nós aqui. Tu abre no Google e coloca Fun de diversão e Programming de programação. E aí você vai cair aqui nesse link. Fun Program. Exato. Eu não aceito isso. Eu já estou adorando. Eu estou Fun Program. Que na aula passada a gente abriu, né? Abriu. Então, bora lá para as nossas formalizações. O que quando a gente clica no link desse e aperta um botãozinho como esse aqui, rodar esse programa, o que é que está acontecendo? Primeiro, a gente tem uma coisa escrita numa linguagem. Isso daqui a gente chama de código-fonte, o primeiro conceito. Então, o código-fonte é aquele texto que é compreensível para seres humanos, que é compreendido pelo computador e ele gera um resultado. Primeira coisa, o código-fonte. Ontem nós vimos... Eu vou abrir aqui no número 2 mesmo. Número 2. Ok. E aí, quando a gente abre o código-fonte lá no número 2, a gente bate de cara com essas coisas aqui. E aí, se você rodar o primeiro exemplo, você vai ter um negócio pintado na tela. Se eu der um zoom bem muito aqui, você vai ter contato com umas listrinhas, que isso foi gerado de alguma forma. E aí a gente chega na forma como essa coisa foi gerada. Se você olhar para cá, você vai ver que tem um nome, você vai ter aqui os parênteses, e dentro desses parênteses você tem números. Tá? Esse nome é o primeiro contato que a gente tem com uma coisa chamada função. Uma função, ela tem um nome e ela serve para realizar algo. E você sabe que ela é uma função porque ela tem esses abraços aqui. Ela só é função porque tem essa curvinha e essa curvinha. Então, todas as vezes que você bater o olho em alguma coisa, identificar esse padrão, um nome, os parênteses e alguns valores, você está de cara com uma função. Ué, o que é que uma função faz? Alguma coisa que ela foi planejada para fazer. Nesse caso, o que é que vocês imaginam que a função point faz? Você desenha ela desenha um único ponto. E para realizar uma ação, ou seja, para chamar uma função, você precisa fornecer para quem vai realizar uma função informações. Por exemplo, se você disser para alguém, ei, deixa isso daqui em frente ao meu gabinete. Aí ele vai perguntar,
Qual gabinete? Ou então, deixa isso daqui. Se você pedir para o pintor, eu quero que você pinte o muro da minha casa. O que ele vai perguntar, minimamente? Onde é a casa? Qual é a cor? Porque muitas vezes as solicitações exigem uma informação, porque você não consegue fazer aquilo sem nenhuma informação. Ok? Então, as funções, elas precisam de informações do funcionário. E essas informações a gente chama de parâmetros. Primeiro nome, função. Ela realiza algo. E o segundo nome, parâmetro, que é o quê? A informação que eu dou para a função para que ela saiba o que fazer. Na hora que eu digo para a função, ok, liga para mim, pinta para mim um pixel na tela, o que é que eu preciso dizer para ela? Onde? E aí é que eu vou ter que dizer, onde? Aqui e aqui. O que é que significa isso aqui? Significa que o número 1 é a distância que ele tem dessa bordinha. E o número 2 significa a profundidade a partir do teto. Então, quando eu digo 50, 50, eu estou dizendo que eu saí andando da bordinha 50 pixels e eu saí descendo do teto 50 pixels. Então, estou bem aqui. Se eu pedisse para ele desenhar no 150, no 90, 50, o que é que eu estou pedindo para ele? Ande 90 para a direita e desça 50 para baixo. A ordem sempre é assim. O primeiro número representa a largura, o tanto que ele anda, e o segundo número representa a profundidade, o tanto que ele desce. Então, que ponto da tela é o 00? Alguém? 00 é esse. Por quê? Porque ele não andou nada e não desceu nada. Diferente do cartesiano, que a nossa referência normalmente é o meio, cresce para um lado e volta para o outro, e que o Y aumenta para cima, aqui é invertido. Aqui o X aumenta para a direita, mas o Y aumenta para baixo. Okay? Então, nesse exemplo aqui, eu estou fazendo 50-50, ou seja, bem no meio, um 51-50, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo? Para a direita, porque eu andei um a mais para cá. Então, ele está fazendo 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ele está fazendo uma sequenciazinha para a direita. Ué, se eu quiser pular um pixel, eu vou colocar ele onde? Point 57, né? 57,50. Se eu mandar rodar, vocês conseguem achar o pixel que eu pulei? Ele está bem aqui, ó. Tá vendo aqui no meio? 50, 51, 52, 53. Pulei o 56 e pintei o 57. Tudo bem? Ok. Da mesma forma que no o primeiro número ele anda para a direita e o segundo número ele desce. Tá? Da mesma forma que no português existem regras de escrita, aqui eu vou pedir que vocês prestem atenção desde o começo também nas regras de escrita. Eu tenho certeza que se você quiser mandar uma mensagem para sua mãe e você escrever assim, ela vai entender. Será que ela vai entender sim ou não? Vai. Ela vai perguntar por que você está fumando. Mas ela vai entender isso. Meu filho, eu te criei para fumar essas coisas. Isso é a influência do povo da UFC. Mamãe, te amo, você é muito fofo. Ela vai entender, mas será que é suficientemente legível? Não. Se você começar a escrever assim, mamãe, te amo, você é muito fofo. Ela também vai entender? Vai. Por quê? Porque é comunicável. Só que as regras de escrita existem para que você consiga bater o olho e entender o que está acontecendo. Na hora que você começa a criar regra, não é legal. Então, seria muito melhor se você fizesse mamãe, vírgula, te amo, você é muito fofa.
Existe uma regra, por exemplo, existe um espaço entre os elementos, existe um espaço antes da vírgula ou depois da vírgula? Depois da vírgula. Então, eu vou pedir que agora, desde o começo, vocês também prestem atenção na forma como as coisas são escritas. Mesmo que você escreva assim, vai funcionar, mas você não deve separar, tá bom? A segunda coisa é que abraços são sempre apertados. Então, você não deve colocar espaço antes e nem depois dos abraços, dos parênteses. Abraços sempre apertados. E da mesma forma como no português, a gente coloca um espaço depois da vírgula. Quando vocês olharem os códigos aqui do Fan Programming, vai dar uma gasturazinha, como por exemplo esse daqui, ó. Eu fico me contorcendo todinho quando eu vejo isso daqui. Tudo grudado. Aí eu disse, meu Deus, o espaço do código devia estar quebrado na hora que ele digitou isso, sabe? Mas isso são padrões de linguagem, regras de escrita. Vai funcionar? Vai. Só que eu quero que vocês estejam atentos desde o começo aos espaçamentos. A forma como as coisas se conectam para que fique mais legível. Depois da vírgula. É que nem no português, pessoal. É que nem no português. Depois da vírgula você tem espaço e abraços sempre apertados. Vamos recapitular. Número 1. Qual é o nome da função que a gente tem aqui? Fonte. O nome da função é fonte. Por que você sabe que ela é uma função? Você tem os parênteses. À frente. Exato. Sempre na frente. Sempre na frente. Se você não tiver os parênteses, ela, que é carente, não vai funcionar. As funções são carentes, então, sem abraços, elas não executam. O que manda ela fazer o que ela tem que fazer são os abraços. Então, por exemplo, se existir uma função mandar beijo, aqui a minha função mandar beijo, a função existe. Só que eu estou mandando beijos, sim ou não? Não. Por quê? Porque para a função funcional, o que tem que ter? Abraços. Então, só vai mandar beijo se tiver abraços. Tudo bem? Então, isso acontece muito. Professor, eu botei a função certinha. Meu filho, está faltando amor na sua vida. Você não colocou os abraços, então ela não executa, ela não faz o que ela tem que fazer. Mesmo que ela não precise de parâmetro nenhum, se você não botar os abraços, ela não roda. Tudo bem? Estamos claros? Pronto. Então, falamos de funções. O que são argumentos? Argumentos são os valores que nós damos para que a função saiba o que é que tem que fazer. Falamos de funções, falamos de argumentos. Aqui, de cara, nós temos outra função. Qual é a função? Line. A função line, ela desenha uma linha. Por que será que ela precisa de 4 valores? Se ponto só precisou de 2. Porque o início é um ponto. Então, o início precisa de 2 valores. E o fim é outro ponto. Então, também vai precisar de 2 valores. Então, isso daqui seria o primeiro ponto, 0, 0, ou seja, aqui. E esse daqui seria o outro ponto, 99, 99, que seria quem? O mais à direita e o mais fundo possível. Por isso que quando a gente roda, é aquela linha cruzando assim. Se eu quisesse uma linha desse ponto para aquele ali, o que é que eu tinha que desenhar aqui? 99. Vamos lá. Quem é esse daqui? Andou nada para a direita e tudo para baixo. Então seria o 0,99, né? Primeiro é o quanto eu ando para a direita, depois é o quanto eu ando para baixo. Andou nada para a direita e o máximo para baixo. E quem é aquele pontinho ali? O máximo para a direita e nada para baixo. Então agora eu tenho uma cruzinha. Se eu quisesse fazer assim, agora. Quem é esse cara? Vem aqui. Metade para a direita e nada para baixo, 50, 0. E esse cara aqui,
metade para a direita e tudo para baixo. Pessoal, é totalmente comum o cérebro não processar automaticamente as posições. Por quê? Porque é uma mudança de referencial. No francês, bouleverser. Estamos assistindo fantástico. Inverser é virar de referencial, porque até então a gente sempre aprendeu que as coisas aumentavam para cima. Então eu estou obrigando vocês a pensar o contrário. Então as coisas aumentam aqui para baixo. Aquele topo lá em cima, no meio, seria metade para a direita, 50, e nada para baixo, 0. E lá no fundo, no meio, seria metade para a direita e tudo para baixo, 99. Então agora o que é que eu tenho? Uma linha. Se a minha linha fosse assim agora, esse daqui é quem? Nada para a direita e metade para baixo, 0,50. E quem é esse outro aqui? Tudo para a direita e metade para baixo. Seria 99,50. Se você me trouxesse assim, quanto que eu dei para a direita e quanto que eu desci. Quanto que eu dei para a direita e quanto que eu desci. Esse daqui é, não dei nada para a direita e desci metade. Oi. Lá ele cria duas linhas. Ele cria uma linha que vai de um ponto a outro ponto. Não entendi, não. Ele vai no centro. Não. É porque a gente deu o comando line várias vezes, ó. Outro conceito novo, conceito de comentário. Quando você escreve o código assim e aperta o botão rodar, ele vai tentar entender o que é isso e rodar. Se você não quer que alguma coisa seja executada, você coloca esses dois tracinhos aqui na frente, ó. Por exemplo, você não quer apagar, mas você não quer que isso seja executado. Você pode tirar aqui e tirar aqui. Ups, tirar aqui e tirar aqui. Então, ó, ele só está desenhando uma única linha, tá vendo? Eu chamei uma vez a função line, ele fez uma única linha. Desse ponto para esse ponto. 0, 0 para o 99, 99. Por que seriam duas linhas? Dá um nó. Vamos devagarinho. Vamos devagarinho, tá? É totalmente compreensível que vocês se sintam desorientados com a mudança do plano, mas conforme vocês forem realizando as brincadeiras, fazendo as linhas, mudando a referência, começa a ficar automático porque você se reorienta, né? Você não se sente mais bom reverser, mas virado ao contrário. Beleza? Então a gente tem o conceito de função, a gente tem o conceito de parâmetro. Você sabe que é uma função porque nós temos os parênteses, e uma função sem amor não roda. Ela só roda se tiver os parênteses. Ok? Bora para o próximo exemplo. Aqui a gente vai para o 3. Então, dois pontos. 2 pontos. De onde vai para onde vai. Tá? Bora aqui abrir o número 3. Só de bater o olho aqui, com os conceitos que eu te dei, você consegue achar novas funções? Quais são as novas funções que você está vendo aí? Por que você sabe que elas são funções? Transparentes. Mais alguma função? Random. Então, de cara a gente já sabe. Background é uma função, porque tem os parênteses. Random é outra função, porque também tem os parênteses. E eu tenho aqui line, que também é uma função. Tá? Aí agora a gente vai para executar isso daqui e vai ficar assim. Arriscadeira, 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 arriscadeira. Vamos entender por que isso daqui está nessa loucura aí de executar 1 zilhão de vezes. É porque assim, ó,
Então, falando da dinâmica da aula. Tá, vou devagarinho aqui, tá? Pega o lá. A vantagem é assim, que a gente está gravado, e aí eu vou tentar aqui de pouquinho em pouquinho, depois a gente pode rever, né, algum ponto, mas assim, o importante, se você tem um momento na hora da aula, você pergunta. Se der para reforçar, eu tento explicar de outra forma, tá? Então, temos funções, temos parâmetros e funções precisam de afeto. 3 coisas que a gente aprendeu. Vamos para o próximo. Novas funções. Função background. O que é background em inglês? É o fundo, tá bom? Essa função background, ela recebe 3 números. Você consegue chutar o que seriam esses 3 números? Uma cor. Nós temos várias formas de definir uma cor. Você tem aquele hexadecimal com um cifrãozinho, mas o mais comum, que é o padrão RGB. Como é que o padrão RGB funciona? O R representa o red, o G representa o green e o B representa o blue. Então você está dizendo o quanto de vermelho, o quanto de verde e o quanto de azul aquela cor possui. Então, uma cor que seria o vermelhão puro seria o máximo de vermelho, porque os valores vão de 0 a 255. O máximo de vermelho, nada de verde e nada de azul. Oi. Se eu colocar o máximo de azul e o máximo de vermelho. Aí começa a dar as mudanças de cores, né? As somas de cores. Então, se você fizer aqui, você vai ter vermelho. Se você misturar o vermelho com o verde, porque o RGB é por subtração, não é por soma. É por isso que dá a confusão da gente que acostumou vermelho, como é? Tem a musiquinha, né? Vermelho da laranja, lembra não? Lembra não? Mas, por exemplo, se você misturar, na verdade seria subtrair, né? Se colocar muito vermelho com muito verde, você vai ter o amarelão. Se você colocar, ao invés disso, vermelho com azul, o que vocês acham que vai sair? Seria o roxo. Azul com verde. Azul com verde, eu acho que vai dar ciano. Azul com verde dá ciano. E azul com vermelho. Ele não botou 0. Porque eu não coloquei esse valor, tá? Azul com vermelho, aí dá roxo. O que ficou faltando? Vi todas já? Amarelo. Acho que já vi todas. Tudo bem. E aí, com essas composições, você consegue gerar qualquer cor. Uma mistura das 3. Tá? Então, aqui a gente tem 3 valores. Aí, para que serve esse random aqui? Esse random é uma forma de a gente pedir aleatoriedade. O random em inglês é aleatório. Então, esse random significa, ei, me dá um número qualquer entre 0 e 100. Aí, quando eu peço para ele um número qualquer entre 0 e 100, eu vou botar bem aqui. Essa posição no line representa quem? No line, a primeira caixinha do line representa quem? O X do primeiro ponto. Então, eu estou colocando o X do primeiro ponto em uma posição qualquer que vai de 0 a 100. E onde é que eu estou colocando o Y do primeiro ponto? Uma posição qualquer que vai de 0 a 100. E onde é que eu estou colocando o X do segundo ponto? Uma posição qualquer que vai de 0 a 100 e o Y da mesma forma. Então, isso aqui está me gerando uma linha que vai de um canto qualquer para um canto qualquer. Ué, só tem uma coisa estranha aqui ainda. Por que ele não rodou uma vez só? Vamos lá. Vamos para a segunda ideia sobre funções. Existem funções que você usa e existem funções que você cria. Uma função que você usa é algo que já está pronto e você define os parâmetros dela. Foi você que criou a função background? É você que está limpando a tela? Não. É você que vai decidindo em qual dos pixels vai ser aceso na hora de desenhar a linha? Não é você que faz isso. Você simplesmente diz, eu quero que saia uma linha
daqui para cá. Só que isso daqui, o draw, é uma função que você está definindo. E para que ela serve? Ela serve para dizer o que é que vai ser desenhado em cada frame do teu programa. Ela tem que ter esse exato nome e tem que ter essa exata carinha. Parâmetros, aqui nenhum, chaves para dizer onde é que ela começa, e chave para dizer onde é que ela termina, e esse void aqui para dizer que ela é uma função. É uma outra forma de função. A diferença é que essa você está usando e essa você está criando. Professor, se eu quiser colocar o meu draw, vai ser o draw. Na hora que você rodar, o que é que vai aparecer? Nada. Porque essa função ela é uma função especial e específica do processing. É uma função que ele vai procurar para saber o que é que vai rodar e desenhar em cada frame. Cada frame vai ser isso. E aí ele vai desenhar. Então vamos seguir aqui a sequência de o que é que está sendo executado no frame. Onde parece ter um ponto presente. Como é? Ponto que parece A função draw aqui dentro nada. Nada. A função ela é feita assim. E aqui dentro você vai colocar a sequência do que você quer que execute em cada frame. Então vamos lá. O algoritmo da função. Na sequência, na hora que eu vou desenhar o frame, qual é o primeiro comando? O que é que o background faz? Pinta a tela toda. Com que cor? Com essa cor aqui. E depois a próxima instrução. Desenha a linha. O que é que vocês acham que vai acontecer se eu parar de pintar a tela o tempo todo? Na hora que eu pinto a tela, eu apago a linha que eu tinha escrito antes, na verdade? Se eu parar de pintar a tela, eu vou ficar desenhando uma linha por cima da outra. Oi. Daqui a pouco a gente aprende a mudar de cor. Ela repete também Ela repete automaticamente a todos os frames. E a função dela é essa. Você define o que é que tem que ser pintado naquele frame. O frame ele vai sendo executado o tempo todo. É tipo um loop infinito. Ele é um loop infinito que nunca termina. Ele repete o tempo todo. Então, toda rodada você está executando isso, aquilo outro. Então, bora lá. Temos funções que nós usamos e temos funções que nós criamos. Quando você cria uma função, você determina o comportamento dela. Então, se eu quisesse que ao invés de uma fosse desenhadas duas linhas, o que é que eu tinha que fazer? Botar outra linha aqui. Então, ao invés de uma, eu vou desenhar duas linhas. Então, agora, todo frame, que está muito rápido, né? Estão sendo desenhadas duas linhas, ele está apagando e pintando, apagando e pintando. Pode. E a gente vai ver agora como é que muda a velocidade, tá? Oi. Tem que ser exatamente igual a isso. Esse é o modelo para a gente poder escrever. Davi, e esse barra? Esse barra é que vai dizer, eu não quero que você execute isso daqui. Ou seja, fica como um comentário, como um guia. Por exemplo, ele usa o barra aqui para escrever informações. Olha, essa função é chamada o tempo todo, num loop infinito, em cada frame que o teu programa executa. Então, quando você não quer apagar alguma coisa, por exemplo, eu quero pensar em como seria sem isso daqui. Eu não quero apagar, eu quero deixar aqui guardadinho. Aí eu posso fazer o quê? Comentar. E aí eu rodo e testo. Oi. a última chave embaixo, ela não precisa de um. Não. A gente chega já. Eu entendo que é natural uma sobrecarga de informações. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, a gente vai falar sobre cores, escopos, variáveis, a gente consegue fazer isso tudinho no tempo que a gente tem hoje, tá? Vamos de pouquinho em pouquinho, acompanha comigo. Funções. Oi.
da programação. Uhum. Só que É assim, ó. É assim. Na hora que eu aperto o botãozinho para rodar, o process, quem é que está rodando aqui, ele olha no código e procura. Ei, alguém criou alguma função draw? Porque é essa função que eu vou ficar chamando num loop infinito para ficar fazendo os desenhos na tela. Se ele encontrar isso aqui feito exatamente dessa forma, aí ele vai ficar nesse loop aqui, rodando, 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 rodando. Se ele não encontrar, ou se tiver outro nome, aí ele não vai ficar rodando isso daqui. Então, você imagina que isso aqui é o local onde eu quero colocar as coisas que vão acontecer o tempo todo. Aonde? Aqui dentro. Daqui a pouco a gente chega nisso fogo. Normal. Tá? Lembra, você está tendo o primeiro contato com uma coisa que você nunca viu na vida, então você está aparentemente soterrado de muitas informações. Vocês vão usar a exaustão. Então, o trabalho para a semana que vem é refazer essas práticas e se acostumando com as funções e conceitos. Então, é normal. Tudo bem? Vamos lá. Alguém perguntou o seguinte, tem como fazer rodar mais devagar? Tem. E a gente roda mais devagar definindo o frame rate. O frame rate ele precisa de um número. E esse número diz quantos frames eu tenho em um segundo. O limite é o que seu computador aguentar. Quando você não coloca frame rate, o teu código vai sempre rodar no talo do que o teu computador suportar. Então, se você colocar no computador mais rápido, ele vai executar mais frames. Se você colocar no computador mais lento, ele vai executar menos frames. Se você quer ter a mesma sensação de velocidade em ambos, o que é que você tem que definir? O frame rate. Quantos frames eu tenho em um segundo? O que é que significa que o frame rate é 4? Ou seja, quantas vezes a função draw vai rodar em um segundo? dá para colocar 0. Não. Só a cada 2 segundos, não sei. Não sei. Nunca tentei não na minha vida. Nunca tentei. A gente testa já. Ó, aí agora, ele já começou a criar mais coisas. A gente tem uma função draw, tá vendo aqui, ó? Tem a carinha de uma coisa que eu estou definindo, só que apareceu outra muito parecida com ela. Com o board, com o nome, com o parêntese, com as chaves. Depois apareceu aqui, setup. Pronto. Aí agora a gente chegou numa nova ideia, que é o conceito de escopo. Quando você usa em português a palavra escopo, ela está muito relacionada ao campo de visão. Qual é o escopo do problema? Qual é o escopo da situação? Ou seja, o quão que ela abrange, o quão que ela abarca. Tá? Então, você começa a olhar para isso aqui como lugares. Lugares onde você vai colocar coisas. Se existem lugares diferentes, é porque eles têm significados diferentes. O que é que você entendeu que é a função draw? O que é que eu vou botar aqui dentro? É uma coisa que vai ser executada quando? Sempre. Na verdade, em todos os frames. Ou seja, vai ficar aqui, rodando, rodando, rodando. Só que o setup não é para todos os frames, é para executar uma única vez no começo de tudo. Então, se você quer, por exemplo, definir o frame rate ou começar pintando tudo de preto, você pode colocar isso uma única vez no setup. Por exemplo, vou copiar aqui, tá bom? E vou voltar para o código que a gente tinha. Cadê, ó? Criar, blá, blá, blá. Aqui, ó. Tá vendo aqui que ele está o tempo todo limpando a tela? O tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo. Eu só quero que ele limpe a tela uma vez. Então, o que é que eu vou criar aqui? A função setup, porque agora eu tenho um local onde eu posso rodar as coisas uma única vez no começo. E eu vou mover ele para cá. Olha, eu só quero que você limpe a tela uma única vez, no comecinho. Tá vendo aqui os lugares? Porque o setup começa aqui e termina em Paulinha.
2. Por quê? Porque é o par desse daqui. Esse daqui abre o escopo, o lugar, o tempo de vida, o espaço, e esse aqui fecha o sol. Da mesma forma, o draw começa aqui e termina aqui. Então, o que é que vai acontecer? Uma única vez eu vou limpar a tela com essa cor, e aí depois eu vou ficar só fazendo os desenhinhos aleatórios. Por que está lento agora? Por causa do frame rate. Então, estou com 4 desenhinhos por segundo. Por que eu pintei de amarelo e eu não estou trocando de cor o tempo todo? Eu só rodei uma única vez no setup. E aí a gente começa a entender, ué, foi. Se eu rodar outra vez. Não, por quê? Porque o background ele está fixo, né? Como é que eu faço para mudar essa cor? Por exemplo, se eu quisesse um valor qualquer de vermelho, de 0 a 255, eu digitaria o quê? Random de 255. Então, o tanto de vermelho vai ser aleatório. O tanto de verde é fixo e o tanto de blue é fixo. Então, tá aqui, amarelo. Mas se eu rodar de novo, cadê um verde? Por que deu verde? Porque ele subiu o vermelho quando misturou com na verdade, ele baixou o vermelho, né? Sem o vermelho sobrou só o verde. Tudo bem? Então, bora lá. Vamos recapitulando. Um monte de conceito eu vou ficar repetindo. Entendemos o que é uma função. Uma função realiza algo. Parâmetros são informações que eu dou para a função para que ela saiba o que fazer. Nós temos que funções precisam de amor, porque sem os parênteses, ela não faz o que ela devia fazer. Nós temos funções que a gente usa, frame rate, background, line, random, e temos funções que a gente define, que a gente cria. E essas funções, elas têm objetivos diferentes. Na draw, eu coloco aquilo que eu quero que fique executando o tempo todo, sem parar, sem parar, sem parar. E no setup, eu coloco aquilo que eu quero que execute uma única vez. Para criar a tela, definindo o tamanho da tela, seria no draw ou no setup? Porque você vai criar a tela uma vez. Tá? Então, criar a tela seria um comando de size. Então, se eu quero uma tela de 500 por 200, eu vou ter um size de 500 por 200. Tudo bem? Então, eu tenho o comando size, frame rate, o background, e por aí vai. Oi? Dependendo do tamanho do size, a gente muda o tamanho que a gente vai. Tudo vai se adaptar ao que você faz. Daqui a pouco a gente vai precisar da ideia de variável, porque vai começar a ficar tão ruim de ficar colocando um monte de número doido para tudo que é lado, que a gente vai pensar, ué, tem uma forma melhor de fazer isso. Bora para o 5. Light speed. Eu estou avançando aparentemente um pouquinho mais rápido, porque eu quero que você já tenha um material para trabalhar durante a semana. Tudo bem? Porque hoje é normal, se é a primeira aula, então é meio conceito demais. Mas depois a gente começa mais devagarinho. Alguém perguntou, professor, como é que eu troco a cor? Ué, stroke em inglês é uma pincelada, né? Um risco. Então, a ideia aqui no P5 é que você tem um pincel e você muda a cor do pincel. A partir daí, tudo que você pintar, seja um ponto, uma reta, um arco, vai ser tudo da última cor que você definiu. Então, na hora que eu coloco aqui um stroke, que o pincel é vermelho, na hora que eu pintar um ponto, qual vai ser a cor dele? Vermelho. E a linha, qual vai ser a cor dele? Vermelho. E o arco, qual vai ser a cor dele? Vermelho. Quando é que vai mudar de cor? Quando eu chamar o stroke de novo. Então, oi.
JavaScript desse site. Elas são do P5, que é o framework que a gente está usando para desenhar. Ou seja, não, assim, o P5 é uma plataforma, é uma biblioteca, na verdade. E aí, ele tem todas as implementações que a gente está vendo aqui. Por exemplo, na hora que você manda desenhar uma linha, alguém programou, isso aqui faz para sair desse ponto para chegar nesse ponto. Entendeu? Tem um código por ali por trás, dizendo, calculando todo o mapeamento matemático para sair de um ponto e chegar no outro. Na hora que você faz isso, ou isso, ou isso daqui é uma biblioteca. Esses códigos já estão prontos e a gente está só usando. Só que o próprio P5 precisa de instruções, ou seja, como que eu vou inicializar o desenho e o que é que eu vou fazer em cada prêmio. E é por isso que existem essas funções com esses exatos nomes. Se você mudar o nome, ele vai achar a função. Tudo, né? Não, ele não vai achar a função. Se você mudar o nome aqui, por exemplo, eu vou escrever setup. O que é que vai acontecer? Ele não vai, a função você criou, mas você criou a função que ele vai achar, que ele está procurando? Não. Ele vai procurar por setup. E você criou o setup. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, filho. Não é a mesma coisa. Olha que legal. Oi. A função stroke muda a cor. Muda a cor do desenho. Por que vocês acham que ele está mudando a cor aqui? O que será que vai acontecer aqui? A quantidade de vermelho vai ser sempre zero. Mas a quantidade de verde vai ser o quê? Variável. Entre quanto e quanto? 0 e 255. E a quantidade de azul? 0. Ou seja, a gente está gerando cores que vão entre o preto, quando isso aqui for 0, e o verdão. Então, vai ficar variando entre preto e verdão, preto e verdão, preto e verdão. Ele pinta a tela, ele limpa a tela de preto uma única vez ou a cada preto? Uma vez. E as linhas, elas partem de onde e vão para onde? Quando a gente não inicializa o canvas, ele cria um canvas de 100%. Você não está vendo aqui uma função size, né? Então, ele está criando um 100%. O ponto de partida vai ser sempre o meio. E para onde essa linha vai? Para qualquer lugar. Qualquer lugar dentro do teu campus. Porque ele anda um valor aleatório para a direita e desce um valor aleatório. Então, está saindo sempre do meio para qualquer posição da tua tela. Então, vai fazer uma discoteca. Putz. Agora o player do Windows 7. Vocês veem que como tem linhas que ele gera que são preto, a gente tem essa ideia, essa sensação de fade, né? Que ele tanto desenha quanto vai apagando. Por quê? Porque o fundo é preto e a hora ele joga uma linha que é preta. Se eu não quisesse que ficasse saindo o preto, que fosse sempre verde, o que eu podia mudar aqui? Não, mas eu quero que seja um verde variável, mas que ele não vá até o preto. O que eu posso mudar? O random, ele tem formas diferentes de você chamar. Se você dá só um número para ele, ele vai entender que vai começar de 0 até aquele número. Mas se você der 2 números para ele, o que você acha que ele vai entender? De 150 a 250. Então, ele nunca vai estar no pretão, porque ele nunca vai ser 0. Ele vai ser sempre de 150 a 255. Não vai ficar tão bonito, mas vocês entenderam a ideia? Tá vendo? Não tem mais preto, ele não está mais apagando a tela. É só verde. Tons de verde, mas é só verde. Arte moderna. Beleza? Então, você falou que ela fica variando a cor mesmo em cada frame, né? A função do stroke muda a cor. Se
Se você quiser chamar, por exemplo, se você mudar stroke para vermelho e fizer um ponto, qual vai ser a cor do ponto que vai sair? Vermelho. Se na linha de baixo você muda a cor para azul e faz outro ponto, esse novo ponto vai ser azul. Então é como se você estivesse molhando o pincel na cor e a partir de então tudo que você mandar pintar vai sair com aquela cor. Por que aqui a cor muda o tempo todo? Porque toda vez, cada novo frame, ele vai mudar para uma cor diferente. Por que a cor é diferente? Por causa do random. Se aqui eu tivesse colocado ele no setup, vai várias linhas, diversas posições diferentes, começando do centro e fica mudando a cor. Está tudo na posição própria. Fica repetindo. Se eu fizesse ela aqui no setup, o que é que ia acontecer? Eu ia escolher uma cor aleatória e ia ficar com ela o tempo todo a mesma cor para todas as linhas. Tá vendo? A cor não muda. Por quê? Porque eu escolhi ela aleatoriamente uma única vez no começo. Tá? A gente acabou de ver que o random ele tem duas formas diferentes, né? Uma forma com um único parâmetro, que significa o quê? Quando eu chamo ela assim? De 0 a 100. E quando eu chamo ela assim? De 150 a 255. Vocês perceberam que o background aqui só tem um único número? A gente não estava usando 3? É uma outra forma de chamar. Quando para uma cor eu passo um único número, o que é que vocês chutam que esse número significa? Quase. Não, quase. É como se fosse a soma dos 3. Se você tem uma única cor, você tem um tom de cinza. Então o 0 vai ser preto. E aí, conforme ele vai aumentando, vai ficando cinza mais escuro, mais escuro, mais escuro, mais escuro. E o 255 é o quê? Branco. Então, se eu quisesse uma cor de cinza aleatória, o que é que eu colocaria aqui? Random 255. Então, eu posso tanto ir do preto para o branco puro. Ó, vamos lá, olhar para isso daqui. Ó. Toda vez que você receber um não está definido, é porque você escreveu um nome errado. Ou então você escreveu alguma coisa que ele não está conseguindo encontrar. Não está definido significa, eu não sei o que é isso que você escreveu. Ele está dizendo, ó, eu não sei o que é errado. Não é errado, é random. Aqui vai sair de branco total a preto total. Mas se eu quisesse um cinza sempre próximo do branco, o que é que eu podia mudar aqui? Os 200 a 255. Então vai ser sempre algo próximo do branco. Tá? Então, da mesma forma que o random tem palavra nova, tá? Uma sobrecarga. Quando a função é rodada, ela é carregada. Só que funções que podem ser chamadas de formas diferentes, com parâmetros diferentes, são funções sobrecarregadas. Um minuto. Seria como se tudo fosse 0. 0, 0, 0 vai dar 0. 255, 255 vai dar branco. É a mesma coisa. Tudo bem? O que é que você não pode? Você não pode passar uma coisa que a função não entende. Ela entende 1, que significa um tom de cinza. Ela entende 3, que é um RGB. O que vai acontecer se você passar 2? Não entende. Aí a gente vai para um comportamento do JavaScript por definição. O JavaScript foi criado para funcionar sobre qualquer condição. Traduzindo, ela é uma linguagem que ela vai tentar ignorar o máximo do que você errar e fazer de conta que não viu, ou fazer algum acostumamento, ou botar nulo numa variável, porque o objetivo dela é rodar. Entendeu? Então, se ela puder ignorar o erro, ela vai ignorar e vai seguir em frente. Exemplo,
Talvez ela pense, bicho, ele botou 2. Rapaz, eu vou pensar, aceitar só um e vai ignorar o outro. Ou então ela botou 2, bicho, eu vou fazer de conta que o terceiro é 0 e vida que segue. Porque, por definição, é uma linguagem feita para isso. Então, tem muitos erros que talvez passem. Por exemplo, se eu rodar isso daqui, ela não reclamou. Mas está errado. Está errado. Ok? Bora para o próximo. Oi. Como é que deixa a tela branca? É o background muda a cor da tela e o stroke muda a cor do pincel. O background, na verdade, não muda a cor da tela. Ele limpa a tela inteira com aquela cor. O background limpa a tela inteira e o stroke muda a cor da pincelada. Saber quais são os parâmetros para estar variando preto e branco. O background. 0 é o preto e 255 é o branco. Isso para qualquer cor, não só para o background. 255, como o branco é a das cores, é o número máximo. Seria o máximo de todas as cores. Então, vamos aqui, ó, pegar um pouquinho esse daqui para a gente brincar. Será que é esse daqui que eu estava? Não. Pronto, eu estava nesse daqui, né, que sai do meio da tela. Estão vendo? Ok. Então, aqui eu vou fazer uma migração, vou pegar esse momento bem aqui e vou migrar do Processing para o P5, que eu pedi para vocês criarem antes. Tá? Primeiro dia de aula, eu falei que existem diferentes linguagens. Eu dei um exemplo de JavaScript e Python. A ideia delas, vocês viram que era muito parecida, mas existiam uns componentes que faziam ela diferente. Por exemplo, era 2 pontos ao invés de chaves e aspas e tal. Quando a gente pular daqui, se o que vocês estão fazendo é um Java simplificado, para lá, vocês vão ver que vai mudar algumas coisas. Ó. Vamos para lá para o P5 aqui, né? Vamos tentar fazer esse exercício no P5. E de cara, vocês vão ver que na hora que vocês abrirem qualquer projeto, ele já apresenta algumas diferenças. De cara, o que é que tem aqui? Você consegue identificar as funções do Draw e Setup? Sim, só que a forma de escrever é um pouquinho diferente. O que é que muda aqui? Lá, como é que era escrito aqui no começo? Void, e aqui o que é escrito? Function. Por quê? Porque naquela linguagem, o void é utilizado para começar a função, mas nessa linguagem aqui a gente usa o function. Professor, por que a gente não fica só lá? Porque lá não tem o suporte a você fazer os códigos e guardar os códigos. Lá tudo que você fizer se perde. Então por isso que a gente vai fazer aqui, que tem um suporte melhor, um editor melhor, tá? O que será que faz no Create Canvas? Cria a tela. Lá ele criava com size e aqui a gente cria com Create Canvas. O nome é diferente, mas o funcionamento é igual. Teria a forma de Tá. Você tem que escrever exatamente o nome da função e exatamente do jeito que ele pede. Se você esquecer uma letrinha, olha que legal. Na hora que eu digitei e ele não encontrou, visualmente ele já me dá um feedback de que tem alguma coisa errada. Tá vendo? Ó? Ele perde o negrito. Background. Professor, eu escrevi certo. Eu tenho certeza que está igual ao seu. Não. Background é com O. Não. Background. Aqui, ó. Background. Ó, uma coisa que vocês vão perceber e que, na verdade, é a ilusão de todo ser humano. Todo ser humano, ele tem uma limitação com detalhes. A gente sempre acha que tem uma percepção de detalhes muito maior do que, na verdade, a gente tem. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele está o tempo todo tão sobrecarregado com informação que a gente literalmente descarta muita coisa.
Então vocês vão ter que acostumar o cérebro de vocês a, quando der um erro, ir caçando, às vezes, letra por letra. Create, parêntese, número, vírgula, até você chegar na informaçãozinha que você queria. O legal do editor ele ser mais responsivo é que, às vezes, quando você erra, ele já te ajuda de cara a identificar o que é que está errado ali. Falta vírgula. É bom que o vermelhinho te ajuda, né? Ou então, quando você... Alguns não são tão fáceis. Por exemplo, ele está estourando o erro bem aqui, tá vendo? E o que é que está errado? A função setup abriu o escopo, ou seja, onde ela começa, e cadê onde ela termina? Não tem. Não tem. Então, como ela não termina em canto nenhum, ele foi jogando tudo para dentro da função setup e no final ele não conseguiu fechar nada. Aí o erro foi estourar onde? Aqui embaixo. Então, você vai ter que treinar o seu olhar para esses pequenos detalhes, que no começo vai ter que ser tudo manual. Ué, eu estou fechando todos os escopos, eu estou fechando todos os parênteses, eu escrevi tudo do jeitinho certo, até que o teu cérebro começa a treinar e isso se torna automático. Mas aqui no começo é que nem pegar e se acostumar a dirigir um carro, uma coisa que você nunca fez. Tudo é pensado. Agora qual pé que aperta o quê? Entendeu? No começo é tudo assim. E quanto mais você se apegueia, mais desesperado você fica. Pior fica. Pior fica, entendeu? Então, bora lá. A gente tem diferença que o setup não é mais void, agora é setup. A gente tem diferença que aqui é size. A gente tem... Aliás, os alunos que passaram... Olá, meu amigo, vocês querem dar um aviso? Vocês só vieram me ver de saudade. Querem que estamos com essas cargas? Diga, me deu 30 segundos, vai. A gente iniciava de falar com vocês, porque a gente está tendo várias reuniões com a coordenação do curso. E a gente precisa de vocês, também, de um líder para apresentar todos vocês. Porque a gente vai ficar tendo reuniões, vão ter reuniões mensais, tem dessa disponibilidade de poder participar das reuniões que vão ser todo mês, uma reunião por mês, 9 horas da manhã, com todos os líderes de todos os semestres. Para aqui. 10 segundos. Acontece algum problema na turma de vocês. Aí, o que aconteceu com problema relacionado à disciplina, problemas internos dentro da turma, fala para o líder e o líder fala para a gente do CA e a gente leva para a coordenação. A gente pede para que vocês tenham um pouquinho mais de urgência, porque já é uma coisa que a gente precisa para a próxima quarta já ter tudo decidido. Porque a próxima reunião, a reunião desse mês. 5 segundos. É próxima semana, sexta-feira. Até quarta-feira a gente já precisa de uma pessoa técnica, a gente vai falar com vocês antes de começar. Quem quer ser o líder da turma aí? Levanta a mão. Eles podem. Eles estão falando entre eles. É porque a Ninguém gente vai quer. falar com a outra Tiago, ninguém quer não. Resolvi logo o problema. Pega o pano de frouxo. Ei, vocês três que fizeram tudo pior comigo, qual é o único segredo para passar as disciplinas? Não falar. Não falar isso, não. Então, e não deixar o quê? Não deixar acumular. Pergunta mais a vocês. Tchau, bem simpático. Tá certo. Eu gosto de trabalhar com bicho, eu não quero. Não. Eu não respeitar. Quem tá entrando agora? Não, bicho. Eu adoro trabalhar com esse match. Adoro trabalhar com esse match. Nem sem vício nenhum, é ótimo de moldar. Tá? Vamos lá. Então vamos migrar o que a gente tinha lá para cá. Vocês vão ver que tudo vai se encaixar aqui direitinho. Eu tenho o stroke e o line, não muda nada. Na dica de nada. Professor, Oi. dá para perceber uma coisa. Muda as palavras, mas parâmetros
Não muda nada. O background eu vou tirar daqui e colocar aqui no começo. Eu preciso do Create Canvas, porque senão eu não crio a tela. E agora, se eu rodar, vai dar um resultado muito estranho. Ó. Ué, a tela está gigante, mas isso aqui está bem pequenininho. Por que será que isso aconteceu? Eu criei ele de 400 por 400, só que aqui eu estou começando do 50 por 50 e indo para 100 por 100. Que chato, né? Imagina aí, como é que eu faço para consertar isso? É só botar aqui 200, 200 e aqui o quê? 400, 400, está resolvido. E se eu quiser trocar a tela para 500 e 500, o que é que eu vou ter que fazer? Pode eu mesmo. E se por acaso esse código tivesse 100 linhas e eu quisesse trocar aqui o tamanho, o que é que ia acontecer? Eu ia ter que trocar em um monte de lugares diferentes. Será que isso é inteligente? Não. A porcaria. Porque o ideal é que você faça o seu código de forma que ele fique fácil de manter. Ou seja, quando você tiver que fazer uma alteração, você só tem que fazer ela num único lugar. Isso é um princípio de boa programação. Ué, então, o que será que a gente pode fazer? Ué, e se eu pegasse esse número e guardasse em algum lugar, e ao invés de ficar usando um número puro, eu usasse essa referência, será que ajudava? Resolvia a minha situação? Resolvia. O nome disso é uma variável. Variável é sempre que você precisar anotar algum valor em algum lugar. Qual é o valor que eu quero anotar? É o valor da largura e o valor da profundidade. Eu prefiro chamar de profundidade porque dá a ideia de que cresce para baixo. Quando a gente pensa em altura, às vezes a gente cria a ideia ao contrário, né? Então vamos lá. Então, para criar uma variável, a gente usa... Vou errar de propósito, daqui a pouco a gente consegue, tá? Para criar uma variável, a gente usa uma palavrinha mágica aqui no JavaScript, que é o let. Let é o seja. A gente dá o let, dá um nome para a variável e dá um valor para ela. Um nome para profundidade. Eu poderia chamar de P, eu poderia chamar de prof, de profundidade. E uma boa regra para uma variável é não coloque só a letrinha pura, não, porque depois nem você lembra o que é que ela significa. É melhor ser algo um pouquinho mais descritivo. No caso aqui, seria legal a gente colocasse pelo menos um largo de largura e um prof de profundidade. Olha que legal. Então, ao invés, por exemplo, eu quero fazer 600 por 400. Agora, ao invés de usar aqui 400, o que é que eu vou usar? Não, eu não vou escrever os 600 aqui. Eu vou usar qual? Largo. Uma variável, ela tem um nome, que é através desse nome que eu acesso o valor que eu coloquei lá. Então, é como se você pegasse, criasse um cantinho, colocasse um rótulo e guardasse alguma coisa lá. E aí, sempre que você precisar saber o que é que você guardou lá, você usa o nome. Então, variáveis servem para guardar valores. Ok. E agora, ao invés de 400, eu vou usar o quê? Profundidade. Aí agora a gente vai para um novo conceito, que eu já falei um pouquinho e a gente vai continuar expandindo. Lembra que eu falei de escopo? Ou seja, um lugar onde eu crio alguma coisa. O escopo, ele determina um lugar e também um tempo. Ele é um lugar e um tempo. Ou seja, onde foi que você criou as variáveis largura e profundidade? No setup. Então, será que eu posso fazer isso daqui? Será que isso daqui faz sentido? Será que eu consigo usar uma coisa que eu nem criei ainda? Não faz sentido. Então, eu só posso usar depois que eu criar. Então, eu crio primeiro e uso depois. Ela foi criada dentro desse escopo. Ela só pode ser vista depois que é criada. E quando acaba o escopo, o que acontece com ela? Ó,
desaparece, é apagada. Então, se eu criar alguma coisa aqui dentro do setup, qual é o único lugar que eu posso utilizá-la? Dentro do setup. Será que eu posso utilizar essas duas coisas que eu criei aqui dentro em outro lugar? Não. Então, se eu quero que ela possa ser utilizada tanto aqui quanto aqui, eu vou ter que tirá-las de dentro do escopo. Vou ter que sacá-las daí, ó. Tirar elas daqui e botar elas aqui. Ué, por que é que eu fiz isso? Na hora que eu criei elas aqui fora, elas são fora do setup e fora do draw. Vocês percebem que elas estão no mesmo nível das outras coisas? Então agora elas vão poder ser utilizadas tanto aqui dentro como... Se a gente fosse nomear, a gente diz que elas são variáveis agora globais. Elas estão no escopo do todo. Por quê? Porque ela não está dentro de nenhuma função. Não, precisa não. Agora é como se você colocasse algo que é visível de todos os lugares. Então, por exemplo, ao invés de colocar 50, qual é a metade da largura? 300. Só que se você não pensar em valores, o que é a metade da largura? É largura dividido por 2. Então agora você não precisa pensar mais em valores. Onde é que começa? Na largura dividido por... E qual é o valor de largura? Não importa. Mas o ponto sempre vai começar onde? No meio. Porque o meio é largura dividido por 2. E de qual profundidade ele vai começar? Da profundidade dividido por 2. O meio da profundidade. E ele vai até onde? Qual é o máximo aqui que ele vai na largura? É o máximo da largura. E qual é o máximo da profundidade que ele vai? É a própria profundidade. O que eu consegui fazendo isso? O meu código, ele roda exatamente igual ao outro que eu tinha feito com números. Só que agora eu consegui uma coisa maravilhosa, que é o quê? Se eu precisar mudar o tamanho da tela, eu vou precisar mudar em quantos lugares? Só um. Isso é maravilhoso. Porque eu dou mais... Nem sei dizer essa palavra direito, ela é horrível. Manutenibilidade. Não, é manutenibilidade. Alguma coisa assim. Ou seja, eu torno o meu código mais fácil de ser mantido. Então, uma ideia é essa. Se mudar alguma coisa no teu código exige mudar em muitos lugares, talvez ele não esteja legal. Talvez seja melhor criar umas variáveis. Ok? Pronto, está aqui as minhas telas, aqui a minha telinha. E aí, se vocês perceberem, ela sempre é criada do meio. O que é que vai acontecer se eu diminuir o canvas, colocar um canvas pequenininho aqui, 300 por, sei lá, 200. Ele vai continuar... Não é Ctrl F. Aqui. Ele vai continuar do meio. Por quê? Porque o meio agora não é mais um número. O meio está relacionado àquela variável. Legal? A gente bota para rodar assim, para ficar assim, bom. Clicando nesse botãozinho vermelhinho que tem lá embaixo. Pronto. Agora, as nossas... Obrigado. Barra globais, né? Para definir que Não, é só para eu lembrar vocês de que isso daqui é uma variável global. Entendeu? Ou seja, que é vista em todos os lugares. É só um comentário. Ele não é importante para o código funcionar. É só um comentário. Tá? Pronto. aí o número da variável automaticamente vai ser substituído. Em todos os lugares. Por quê? Porque todos os lugares estão em função disso. Não é um número fixo que está lá embaixo. Ele está pensando na variável. Tá?
Vamos lá. As próximas atividades, eles são um jogo de referência, para a gente aprender a se situar dentro da tela. Aqui eu estou começando sempre de onde? Largura sobre 2 e profundidade sobre 2. É sempre de onde? Do meio, ok? Pense agora assim. Eu quero que você treine saindo de uma borda e indo para outra. Vamos lá. Se eu quero que saia sempre da direita, de qualquer lugar da direita, até o lado de lá, qualquer lugar. O que é que significa ser esta borda aqui? A largura é 0, ou seja, o x é 0, e o y é o quê? Se ele pode ir daqui para cá, qual é o valor de y? É qualquer valor entre 0 e profundidade. Então, essa borda aqui significa eu não andei nada para a direita, mas eu tenho um valor variável, que vai de 0 até lá embaixo. Então, seria algo o seguinte, ó. Eu sempre vou partir do 0 e vou até qualquer valor entre 0 e profundidade. Não é assim? E o que é a borda de lá? Qual é o x desses pontos todos aqui? Todos eles têm o mesmo valor em comum. Eu andei o máximo. Não é verdade? Tanto esse, quanto esse, quanto esse, quanto esse, qual é a largura deles? A tela toda. E qual é a profundidade deles? Aleatório. Um valor qualquer entre começo e fim. Então, se a gente fizer isso aqui, eu tenho um valor que sempre... Não, aqui não é 0, né? Aqui é o quê? Como é que eu digo que a tela toda? Largura. A tela toda. O todo da tela. Então, eu sempre começo colado nessa ponta, em qualquer profundidade. Você interpreta assim, ó. Eu começo colado nessa ponta, em qualquer profundidade, e vou até colado na ponta de lá, em qualquer profundidade. E aí, quando eu rodar isso daqui, eu vou ter sempre linhas que cruzam a tela. De qualquer, mas elas sempre partem aqui e sempre vão chegar do outro lado. Eu quero que vocês treinem durante a semana que eu possa escolher de onde para onde. Por exemplo, se eu quisesse do topo para o chão, qual é a característica do topo? Algum lugar daqui, que é isso? Os dois primeiros É de onde continua sendo o ponto inicial, os dois outros é o ponto final. Qual é a característica de todos esses pontos do topo? Qual é a profundidade deles? A profundidade de todos esses pontos aqui do topo, sabe o quê? Zero. E qual é a largura deles? Variável. Entre 0 e máximo. Então, o topo seria uma largura variável, random de largura, e profundidade igual a 0. E o que é o chão? Quem seria o chão? O chão, a largura é qualquer uma. Random de largura. E o chão, o máximo. Quem é o máximo é a própria profundidade. Então, eu sempre tenho do topo para o chão. Vocês só vão se apropriar das coordenadas a partir do momento que vocês gastarem um tempo fazendo. E aí vai começar a ser um pouco mais automático. Entendeu? Ué, o que é aquela borda? O que é o topo? O que é isso daqui? Que a gente está mudando a referência. Então, vocês têm que treinar. Tá? Então, agora a gente vai para a última ideia da aula de hoje. Ué, vamos lá. Se eu quero que ele sempre saia dessa ponta e vá para a ponta de lá, mas eu quero que as linhas sejam sempre retas.
Porque ele sempre sai de qualquer lugar e vai para qualquer lugar. O que significa a linha ser reta? Mas tudo bem. Dependendo de onde ele vai iniciar, a largura vai ter que ser igual do ponto inicial, do ponto final, qual a profundidade vai ser igual à profundidade igual. Ou seja, todos os pontos que começam aqui e terminam lá, qual é o X do ponto que começa aqui? X do ponto que começa aqui é qual? É 0. E o X do ponto que termina lá? As variáveis não vai mudar. É o máximo. Mas a profundidade que eu começar aqui vai ter a mesma profundidade que eu vou jogar lá. Ué, se eu jogar se eu fizer isso do jeito que eu tinha, ó, 0 e largura, se eu colocar random aqui e random aqui, eu vou ter o mesmo valor de partida e chegada? Não, por quê? Porque esse número pode ser um número diferente daqui. Como é que eu garanto que os números vão ser iguais? Eu gero um número e guardo em uma. Eu gero um número de profundidade, um número aleatório. Eu não tenho um número aleatório de onde ele vai começar. Eu pego esse número, guardo numa variável, e agora que eu tenho a variável, eu uso essa variável nos dois lugares. E eu tenho certeza que o mesmo ponto de partida, a mesma profundidade de partida, vai ser a mesma profundidade de chegada. Então vamos lá. Qual é a palavrinha mágica para eu criar uma variável? Let. Depois que eu dou o let, o que é que eu tenho que dar? O nome da variável. O nome legal para ela. Será que eu posso chamar ela de profundidade? Posso, mas vai dar erro. Por quê? Porque já tem outra variável com o nome de profundidade. Posição, y, sei lá, alguma coisa assim. Pode ser qualquer coisa, mas o y. E aí, qual é que eu quero? Eu quero um random de profundidade. Porque eu quero que ele vá de qualquer lugar de profundidade. E agora, quando eu fizer isso, o ponto de partida vai ser 0, y, e o ponto de chegada vai ser máximo y. Ups! O que faltou aqui? Então agora eu só tenho linhas retas. Então vamos lá. O que é que vocês têm que fazer? Ó, vocês passaram 4 horas comigo essa semana, um pouquinho menos, né, por causa dos atrasos e da saturação mental. Eu sugiro que vocês dediquem de hoje para a gente começar na semana que vem, umas 2, 3 horinhas para pegar esses exercícios e tentar fazer de novo. Vocês vão ter o vídeo da gravação, mas vocês podem se localizar pelo guia que a gente tem aqui no Fun Program. A gente deu exatamente aqui, ó, até o 8. Linhas verticais, tá vendo? Linhas orientais, usando variáveis, e linhas verticais. Eu só segui essa sequência aqui, exatamente. Tá? Então, qual é a sugestão? Você tente refazer as atividades. E outra coisa, não só refazer, brincar. O processo de aprendizagem, pessoal, ele tem 3 níveis. Isso aqui é importante da gente entender. O primeiro nível é a decodificação. Eu faço algo e aquilo faz sentido para você. Com certeza, quando eu coloco um código desses na tela, diferente de um aluno que nunca viu código na sua vida, isso daqui faz algum sentido, sim ou não? Sim. Se fosse o eu de vocês há 2 horas atrás, isso daqui seria um absurdo, não faria sentido 0. Então, vocês passaram pelo primeiro processo, decodificação. Vocês são capazes de entender aquilo que vocês veem. Aí, agora, a gente vai passar para o segundo processo, que é manipulação. Baseado naquilo que você entendeu, você começa a mexer. Ué, o que acontece se eu jogar o random para cá? Eu acho que vai mudar o valor de vermelho. Como eu tenho o valor de vermelho mudando e o valor de verde mudando, ora vai dar 0 de um lado e máximo do outro, eu vou ter o quê? Só vermelho. Ora vai dar 0 de um lado e máximo do outro, eu vou ter
só verde, hora vai dar o máximo dos dois, eu vou ter o quê? Amarelo, aí você roda e testa. Saiu o que eu imaginei. Pode colocar depois por lá e depois Não entendi. lá embaixo, lá. Aí no lugar do lado, você mostra anda lá e depois toca. Pra quê? Não entendi. Eu vejo já no teu código, tá? Vamos lá, pessoal. Então, o primeiro processo é decodificação. Às vezes a gente entende o que foi visto e acha que aprendeu, mas está só no nível 0. É quando você olha e as marchas fazem sentido. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Beleza, você entendeu que é uma para baixo e outra para cima. Mas entre aquilo e o segundo nível o que acontece se eu tentar ir da primeira para a terceira? O que acontece se eu puxar para o tanto errado? O que acontece se eu esquecer de passar a marcha e tirar o pé antes da hora? Manipulação. Só quando você já está suficientemente maduro em testar algo que existe, é que o terceiro nível, a criação, ele vai saindo. Ou seja, quando você começa a ter ideias e sair construindo baseado nas suas ideias. Você tem que passar pelos 2 níveis antes. E o final É o processo de criação pura, onde você tem uma ideia e aí o teu cérebro já sabe como chegar naquilo ali. Mas para isso você tem que passar pelos níveis cognitivos. O que acontece se eu botar profundidade aqui e inverter? Será que acontece o que eu estou imaginando? Entendeu? Então vocês só vão conseguir fazer isso testando em casa. Combinado? Vocês vão passar se no primeiro mês e meio vocês não deixarem acumular. Pode confiar no tio. Okay? Então, como eu não tenho grupo, eu não tenho chamada, eu finalizo a aula por aqui e eu espero que vocês cheguem bem treinados na semana que vem. Outra coisa, aquilo que vocês salvam aqui, ele gera um link que é público. Então, lá na hora da aula, se vocês quiserem mandar alguma coisa que vocês fizeram para eu mostrar aqui para o pessoal, vai ser super legal, tá? Seja um desenho com as linhas e pontinhos, uma animação muito louca que vocês fizeram. Então, a gravação da aula é YouTube e... eu mando para vocês, tá certo? Eu vou mandar pessoal, mas para eles eu vou publicar no grupo deles. Vou publicar no Cigarro, tá? Então, dou por terminada e a gente se vê na próxima.